Acho que meu ídolo é o Daniel Alves, né? Não tem como ser outro. Eu cresci assistindo ele pela TV, então ele é um ídolo para muita gente, para muito brasileiro, né? Ele fez uma história muito linda pela seleção, pelos clubes também por onde passou, e acredito que ele é uma referência. Palavras fortes, mais polêmicas, do jogador Ian Couto, atualmente convocado pela seleção brasileira, afirmou que Daniel Alves seria o seu grande ídolo. Muita gente afirmou que de que maneira? Muita gente afirmou que dava para separar a pessoa Daniel Alves da idolatria, e que no caso o lateral da seleção havia falado do Daniel Alves como um jogador e não como um cara que fez o que fez. Mas é um fato que Daniel Alves antes, um cara que muitas pessoas tinham orgulho em dizer que possuía uma grande idolatria em relação a ele, ou até mesmo aquele mesmo Daniel Alves, que conquistou vários títulos mundo afora, não existe mais. E lá dentro da cela, ele deve ter plena ciência disso, que estragou um legado que viria para gerações e gerações. Um cara que hoje poderia ter sido lembrado de outra maneira. Um cara que antes era mais criticado pelas convocações do Tite na Copa do Mundo, mas que agora se tornou para muitas pessoas um cara inominável. Então, de fato, como é que Daniel Alves está hoje em dia? Como é o convívio dele na prisão? Será que de fato Daniel Alves tem alguma esperança de voltar à liberdade? De que maneira Daniel Alves encara agora a sua vida, após o crime que com certeza cerceou não somente sua liberdade, como também tudo que havia construído no esporte? É isso que você vai ver agora. Preso na Espanha até hoje sob acusação de estupro, Daniel Alves pode ter a pena diminuída após pagar R$800 mil à justiça da Espanha como atenuante de reparação de dano causado, que seria destinado para a vítima, uma jovem albanesa que acusa o ex-jogador de forçá-la a fazer sexo dentro de uma boate em Barcelona. A informação é do portal UOL. Esse mecanismo é previsto na legislação da Espanha e já teria sido depositada por Miralda Puente, advogada que representa o jogador. Em caso de condenação, o pagamento é levado em consideração para dar uma pena mais branda ao acusado. Além disso, a defesa do jogador estuda fazer com que o Daniel Alves admita o crime, fazendo com que a pena fique menor ainda. O jogador, que foi detido desde o dia 20 de janeiro, contou detalhes e 5 versões diferentes do caso, que aconteceu na noite do dia 30 de dezembro de 2022, em uma boate de Barcelona. Segundo o jornal espanhol Mundo Deportivo, essa é uma nova estratégia de defesa, que ao admitir o crime, irá tentar reduzir a pena do brasileiro, que pode ficar de 8 a 10 anos de reclusão. A nova estratégia foi tomada após a entrada de Inês Guardiola no processo, substituindo Cristóbal Martelo, que acompanhou Daniel desde a prisão. Especializada em agressão sexual e direito penal, segundo a imprensa espanhola, a advogada já estaria negociando com a juíza um acordo para a admissão de culpa. O motivo da mudança da estratégia em relação ao anterior é que essa seria a primeira vez que o jogador admitiria o crime. Dani Alves deu 5 depoimentos desde janeiro, época em que se entregou à justiça. Até o testemunho diante de um tribunal de justiça de Barcelona, Daniel havia alegado inocência e que as relações foram consensuais. Com tantas versões, as histórias sempre tinham vários detalhes diferentes, mas ele sempre sustentou o argumento que a relação sexual foi consentida. A situação ficou tão feia pro cara que a ex-mulher do Dani Alves, Dinora Santana, revelou em entrevista ao UOL que se sentia arrependida em ter ajudado o jogador, mesmo estando separados desde 2012. O atleta de 40 anos, preso preventivamente desde o início de 2023, aguardando o julgamento após ser acusado, segue cada vez mais encrencado. Dinora fez várias publicações dizendo que confiava na inocência de Daniel, preso no presídio Bryans 2 desde o dia 20 de janeiro. Em uma das publicações, Dinora disse que colocaria sua mão e corpo no fogo pelo ex-marido. Estupradores condenados nas ruas. Dani não é estuprador. Como ele tá preso? Isso é o que não me entra na cabeça, disse em entrevista à época ao canal Tele5. Em entrevista ao UOL, Dinora revelou que se arrependeu das entrevistas em defesa ao Dani. Ajudei por ser o pai dos meus filhos e me arrependo justamente porque ele parece não se importar com isso. Sinto que fui usada, colocada como uma boneca para repetir frases. Disseram, traga as crianças pra Espanha, venha, e eu fui. Advogados me passaram falas decoradas no aeroporto para falar com jornais e assim eu fiz. Na hora só pensei que o certo era defendê-lo, mas quando eu não fui mais interessante para ele nem para os seus advogados, ele sumiu. Nesse ano, Dinora se mudou com os filhos Daniel, de 17 anos, e Vitória, de 16, para Barcelona. Isso fez uma parte da estratégia dos advogados do jogador para conquistar a liberdade provisória enquanto ele aguardava o julgamento. A minha expectativa é ficar o mais longe possível do senhor Daniel. Nada que ele faça ou deixe de fazer importa. Ele para mim não existe mais. Cheguei a defendê-lo publicamente e me arrependo muito. Hoje não quero saber da sua existência. Para mim, ele morreu, contou Dinora. Para piorar, a Dinora ainda afirmou que a família sofre ataques nas ruas e foi traída por Daniel Alves quando eram casados entre 2008 e 2011. Daniel Alves da Silva, nascido em Juazeiro no dia 6 de maio de 1983, atuando
como lateral direito e meio-campista, atualmente está sem clube e na prisão. Seu primeiro troféu da sua carreira foi a Copa do Nordeste de 2002 pelo Bahia, enquanto mais de metade dos títulos foram conquistados pelo Barcelona, clube onde viveu seu auge entre 2008 e 2016. Pela seleção brasileira, Daniel Alves sagrou-se campeão 2 vezes da Copa América e 2 vezes da Copa das Confederações FIFA, além de um ouro olímpico conquistado pela seleção brasileira sub-23 nas Olimpíadas de 2020. Apesar da vida vitoriosa nas 4 linhas, ele acabou extrapolando e atrapalhando tudo, muito por conta da sua conduta que destruiu quaisquer que fossem as esperanças das outras pessoas. O próprio Ian Couto, que você viu no início do vídeo, teve que pedir desculpas públicas após falar em idolatria por Dani e rir profundamente. O jovem lateral direito da seleção publicou no dia 17 de outubro uma nota oficial de retratação após ter mencionado Daniel Alves como seu maior ídolo e referência no futebol. Perguntado durante a entrevista coletiva no último sábado 14, Ian Couto apontou Daniel Alves como ídolo, o que gerou forte descontentamento da opinião pública. Com a polêmica, o promissor lateral decidiu esclarecer o assunto por meio de publicação. Ian se desculpou com as pessoas que se ofenderam com isso e afirmou repudiar qualquer forma de violência contra mulheres, atribuindo a imprecisão de fala à ansiedade da entrevista. Quando me referi a Daniel Alves como ídolo, foi no sentido do futebol, coisa que acreditei ter deixado claro, mas pelo nervosismo pela minha estreia na seleção e por ter tido a oportunidade de jogar ao lado de tantos jogadores incríveis, errei profundamente ao não especificar e deixar livre para a interpretação de cada um, disse o post. Como sucessor da posição, o atleta explicou que cresceu acompanhando outros jogadores e crescer se espelhando em referência a nível técnico acaba sendo normal na vida de um jogador. Por último, deixo aqui minhas sinceras desculpas a todos que foram ofendidos com o que foi dito. Jamais foi a intenção e isso não vai se repetir. Mas como vive Daniel Alves realmente atualmente? Em uma cela específica do Bryan's 2, ele divide cela com um ex-guarda-costas de um velho conhecido. Ele estava na mesma prisão de Ronaldinho Gaúcho no Paraguai. Por uma grande ironia do destino, o nome do seu companheiro de cela chama-se justamente Coutinho, o mesmo nome de um velho conhecido e jogador que o próprio Daniel Alves atuou junto na seleção brasileira. E segundo um condenado que foi liberado da prisão em janeiro de 2023, Daniel Alves até hoje dá vários autógrafos no momento em que tem uma liberdade maior para falar com os demais detentos. Ele é tido como uma celebridade por lá, e não por menos. A trajetória do Daniel Alves, principalmente na época de Barcelona, faz ele ser extremamente conhecido na Espanha. Daniel Alves atualmente pode até receber visitas de familiares e autorizar o nome de outras 10 pessoas para que elas façam o mesmo. As suas refeições são muito específicas. Às 9 horas da manhã, ele tem direito ao seu café. Às 13 horas, ele tem direito ao seu almoço. E após alguns momentos de lazer, ele volta à reclusão às 21 horas, 9 horas da noite. Daniel Alves, que antes era recebido com várias honrarias e todo mundo queria por perto, agora, com exceção da cadeia, não se torna uma figura tão querida. Muitos veículos de comunicação da própria mídia atual não citam mais o Daniel Alves em nenhum processo de estatísticas, por mais que ele seja, atualmente, o segundo maior detentor de títulos do atual século. Lionel Messi passou ele em títulos. Isso foi um alívio para vários espectadores do futebol, que se sentiram indignados com o que Daniel Alves fez. Inclusive, uma estátua atual do Daniel Alves em Juazeiro, na Bahia, passou a ser depredada e não tem mais o mesmo zelo que antes. Os plásticos antes revestidos na escultura não existem mais, e houve uma clara depredação da própria imagem que antes representava o orgulho deles em relação ao Daniel, que agora de fato não existe mais. Vale ressaltar que a então esposa atual dele, Joana Sanz, nesse próprio mês de outubro de 2023, acabou desistindo do processo de divórcio, o que faz com que sim, ainda haja a possibilidade deles voltarem em caso de liberdade de Daniel Alves, mesmo após a própria Joana Sanz ter dito publicamente que estava de coração partido e completamente decepcionada com o próprio Daniel, falando que iria de fato fazer o divórcio, muito por conta da traição cometida e do crime que foi feito. Esse caso de fato se torna muito diferente do que se acompanharmos o do Antony, por exemplo. O Antony do Manchester United ainda tem chances de ser absolvido, muito por conta também de algumas incongruências envolvendo todo o processo que ele também foi acusado. O jogador do Manchester United até está liberado para participar de treinos e pode ter um final feliz na sua história. O caso de Daniel Alves é muito pior, porque as provas todas evidenciam o fato que aconteceu. Outro cara que se queimou de vez no mundo da bola certamente chama-se Robinho. Ele tinha idade até hoje de atuar numa equipe profissional e quem sabe teria até bola para fazer e jogar no Campeonato Brasileiro atual, quem sabe inclusive podendo ajudar a sua equipe do Santos a se safar do rebaixamento. Porém, após o crime cometido, de fato, Robinho não tem mais nenhuma esperança de voltar, muito por conta da perseguição notória em relação a ele, o que claro se justifica porque ele quer ter uma vida normal sem poder e pelo fato dele ainda não ter cumprido legalmente tudo o que foi prometido em relação à prisão. Ele já deveria estar na cadeia, mas isso não aconteceu até hoje. Robinho, mais uma vez, segue recluso na sua vida, escondido dos holofotes de tudo e de todos. Mais um personagem do mundo da bola que sim, poderia ter sido muito mais útil se não tivesse uma falha de índole grande, a ponto de cometer um crime dessa magnitude, enquanto o de Daniel Alves
foi na Boate Sutton em Barcelona, o crime de Robinho aconteceu há anos atrás na Itália, enquanto ele ainda era jogador do Milan. É até no mínimo irônico que o Daniel Alves, após tudo que passou na sua vida, cometesse tamanha infração, tamanho crime que vai ficar marcante para a vida de todos. Nascido em Juazeiro, na Bahia, Daniel teve uma infância muito pobre, na qual ao lado do pai Domingos, trabalhava na roça, plantando tomate, cebola, melão e alho, armava arapucas para caçar aves e reforçar a alimentação da família. Desde cedo amante do futebol, o então jovem garoto improvisava bolas com sacos plásticos ou meias velhas. Daniel chegou inclusive a fazer ponta no filme de Sérgio Rezende Guerra dos Canudos, de 1997. Segundo o lateral, em troca de alimentação e 5 ou 10 reais por dia, ele aceitou ser figurante. O lateral considerou a experiência muito legal. Fora das 4 linhas, gostava de manter o estilo e costumava atrair olhares por onde passava. Em algumas ocasiões até, apresentava-se com roupas e visual incomuns. Daniel possui um irmão chamado Ney Alves, que é cantor de forró, e até hoje tem sua imagem manchada na cidade natal, muito por conta da atitude do seu irmão. O mais irônico de tudo é que no ano de 2014, ele foi um dos principais líderes de causas sociais como o combate ao racismo, pois foi no dia 27 de abril que Daniel foi vítima de uma ofensa racista. Um torcedor do time do Villarreal jogou uma banana na direção do lateral direito. Daniel comeu a fruta em pleno jogo e continuou a partida normalmente. Após o jogo, ele comentou o incidente com um tom bem-humorado. O Villarreal foi punido e caçou o passaporte vitalício do tal torcedor. Nas redes sociais, companheiros de Daniel, Neymar e Davi Luiz, além de outros, lançaram a campanha com o seguinte título: "Somos todos macacos", e uma hashtag em repúdio ao episódio do jogo. Ninguém imaginaria que 8 anos depois, Daniel estaria nessa situação. Alguns detentos da cela chegam a falar que por mais que Daniel Alves continue assinando autógrafos, a sua vida mudou por completo e que agora ele está comendo o pão que o diabo amassou. Daniel Alves teve uma passagem relâmpago pelo futebol brasileiro quando pôde atuar pelo clube do seu coração, o São Paulo. De início parecia muito promissor, tal qual sua grande carreira na Europa e sua vasta carreira de títulos imponentes, pois foi mesmo no São Paulo que ele acabou se queimando, fazendo questão de ir para as Olimpíadas e desrespeitando sua própria equipe. Os torcedores tricolores paulistas começaram a chamá-lo de chineleiro, folgado, paneleiro e, acima de tudo, polêmico. Foi assim que o São Paulo acabou rescindindo seu contrato e até hoje está pagando para o detento Daniel Alves a dívida que até então restava para ele. No Pumas do México, chegou a receber um amistoso comemorativo só para ele, o que não adiantou de muita coisa tempos depois, mas no fim só mostrava o carinho que ele tinha tanto na Catalunha quanto no México, quanto em qualquer lugar. E foi o Pumas o seu último time antes de ingressar na Copa do Mundo de 2022, talvez uma de suas últimas aparições públicas na sua carreira. Tentando a metade de sua pena, Daniel Alves ainda tenta uma sobrevida na carreira pessoal, o que, convenhamos, se torna quase impossível. Queimado do jeito que tá, fica difícil conceber Daniel Alves em qualquer espaço público novamente, principalmente após toda a patifaria que cometeu. على كل الالوان اهداف بكل الاشكال. شوف من بعيد والحائط البشري كان 3 لاعبين فقط ودانيال ألفيس في الزاويه اليمنى البعيده. دانيال ألفيس يسجل. Mas e aí, você daria uma nova chance, um segundo momento, uma segunda oportunidade para Daniel Alves? Ele merece essa segunda chance? Comenta aqui. Obrigado por ficar até esse momento. Se inscreva no canal e deixa o like para não perder nada sobre futebol e tudo que cerca o entorno, e eu te vejo no próximo vídeo. Até mais.